Olá, amigos. Que o amor do Cristo esteja sempre com todos. Meu nome é Antônio Júlio e a partir deste ano estaremos juntos nos trabalhos de sexta-feira, no Centro Espírita de Olindo Alves. Agradeço ao Centro Espírita a oportunidade desse encontro mensal, sempre na quarta semana do mês, e a todos vocês, onde juntos refletiremos sobre as mensagens da cruz. Hoje, nós estaremos desenvolvendo o entendimento sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o nosso Mestre Salvador recebe a visita de um fariseu e na conversa com ele, ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós encontramos esse texto no Novo Testamento, nas Escrituras Sagradas, em João 3, versículo 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estaremos, portanto, falando sobre a reencarnação, desenvolveremos este assunto, também falando sobre os limites da reencarnação. Isso nós encontramos nas instruções dos bons espíritos, no item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para entendermos bem esta conversa de Jesus com Nicodemos, vamos entender o seguinte, que Jesus, por nos amar tanto, há 2000 anos atrás, veio para nos socorrer, veio para socorrer a humanidade, que precisava de luz. Ele veio para implantar um novo reino, um reino de amor. Um novo reino que exigia mudanças de todo o povo, mudanças profundas de todos, mudança de comportamento. Isso só foi possível através das mensagens da cruz. O que é mudança, meus amigos? Mudança é uma ação, é uma alteração, é uma transformação, é uma coisa difícil de realizar, né? E depende muito de atitude. E para implantar o reino de Deus na terra, Jesus sabia que era preciso muito amor, compreensão, humildade e caridade. Isto era preciso para conseguir mudar o modo de pensar das pessoas, para que todos pudessem agir de forma fraterna. E assim, Jesus, em seus ensinamentos, disse: eu vim para o mundo como uma luz, para que todo aquele que crê em mim não fique na escuridão. Ou seja, não fiquem vivendo e participando de injustiças. Saiam das trevas. Esse texto nós encontramos em João 12, versículos 44 a 46. Imagine o que Jesus fez para que acreditássemos nele há 2000 anos atrás. Ele se entregou de corpo e alma em favor dos necessitados. Em seus ensinamentos, Jesus nos revelou que existe outro mundo, existem outros mundos onde a justiça de Deus se realiza. E Jesus nos mostrou e mostrou a todos que vale a pena ser bom, pois só assim se encontra descanso e justiça em nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, a nossa vida futura. Todo cristão, meus amigos, todo cristão acredita na vida futura, na eternidade da alma, mas a ideia que muitos fazem da eternidade é vaga, é incompleta e por isso mesmo falsa em muitos pontos. E assim o Espiritismo vem e esclarece nesse ponto e em muitos outros o ensinamento do Cristo, pois agora, séculos depois da vinda do nosso Mestre, os homens se mostram maduros para compreender a verdade. O Espiritismo nos mostra que a vida futura, após o nosso falecimento, o falecimento da carne, a vida futura é uma realidade provada pelos fatos. Representa a verdadeira justiça de Deus. Vamos analisar acontecimentos da época de Jesus há 2000 anos atrás para que possamos compreender melhor sobre nascer de novo, ou seja, sobre a reencarnação. Isso Jesus disse e está no Novo Testamento. Nós vamos ver já isso daí. Vejam, havia um homem, na época de Jesus, há 2000 anos atrás, havia um homem entre os fariseus por nome de Nicodemos, que era um dos principais entre os judeus. Nicodemos era um senador entre os judeus, um homem sábio. Numa determinada noite, Nicodemos foi procurar Jesus e, o encontrando, lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz se não estiver com Deus. Então Jesus respondeu: na verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então disse assim: como um homem pode nascer sendo velho? Como posso eu, por exemplo, entrar de novo no ventre da minha mãe, sendo velho?
E Jesus responde: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Dialogando com Nicodemos, Jesus explica sobre nascer de novo, explica o que significa nascer de novo, ou seja, a reencarnação, o renascer, reencarnar. Como pode suceder isso? Ainda pergunta Nicodemos. E Jesus responde: Nicodemos, tu que és mestre em Israel, não compreende essas coisas? Se eu falo em coisas terrenas, você não crê? Como irá crer quando eu vos falo de coisas celestiais? Meus amigos, esse texto de Jesus com Nicodemos, nós encontramos no Novo Testamento, em João 3, versículos de 1 a 12. Um outro episódio, ocorrido na época de Jesus, há 2000 anos, está narrado em Lucas, no Novo Testamento, Lucas 9 e também Mateus 17, que fala sobre a transfiguração de Jesus. É assim, 6 dias depois de Jesus predizer sua morte e ressurreição, juntamente com 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, Jesus sobe ao monte com o propósito de orar. Jesus gostava muito de manter contato com o Pai, com Deus, através da prece. E estando orando, a aparência do seu rosto, do rosto de Jesus, se transfigurou, resplandecendo como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E aí apareceram juntamente com Jesus 2 espíritos de luz, Moisés e Elias. Só lembrando, Moisés havia já vivido em 1400 anos antes de Jesus, e Elias há 900 anos antes. E os 3, Jesus, Moisés e Elias, falavam que estava para ser cumprida em Jerusalém a partida do Mestre, a partida do Salvador, ou seja, estava para acontecer o retorno de Jesus ao plano maior, ao plano celestial. Os 3 discípulos, vendo Jesus com 2 espíritos de luz, que eram Moisés e Elias, ficaram assustados e caíram de bruços tapando os rostos. Jesus, aproximando-se depois deles, tocou-lhes e disse: erguei-vos e não temas. Então os discípulos se ergueram e ergueram os olhos, a ninguém viram mais senão a Jesus. Quando estavam voltando, descendo o monte, Jesus ordenou aos discípulos que não contasse a ninguém o que havia ocorrido, até que ele, Jesus, ressuscitasse dentre dos mortos. E na descida, portanto, do monte, os discípulos, então, ainda assustados, interrogaram a Jesus: Mestre, os escribas dizem que é preciso que Elias, que foi o profeta da antiguidade, vinha primeiro antes da vinda do Salvador, que és tu. E Jesus conclui: eu vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, falando, portanto, de João Batista. Assim também, Jesus completa, o Filho do Homem, que é ele mesmo, há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam a partir daí que Jesus lhes falara a respeito de João Batista. Ou seja, João Batista foi a reencarnação de Elias, que viveu no século 9 a.C., 900 anos, portanto, antes de João Batista ter reencarnado. Os discípulos entenderam então que Jesus falava muito claramente, falava a respeito de João Batista, ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias. Aí está bem claro, gente, Jesus nos mostrando, nos falando sobre a reencarnação. Isso está no Evangelho, no Novo Testamento. Daí ele dizer: ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. João 3, versículo 3. Tá bom, mas vocês podem perguntar: por que temos que nascer de novo? Por que temos que reencarnar nesse mundo tão complicado de provas e expiações? Nós sabemos que para nós resgatarmos nossas faltas ou concluir o que deixamos de fazer enquanto encarnados, para dar continuidade ao nosso desenvolvimento, ao nosso processo moral individual, nós precisamos reencarnar. Você ainda pode perguntar: mas por que não podemos resgatar nossas faltas, reaprender, desfazermos dos nossos erros, ou dar continuidade ao progresso, mas no plano espiritual sem precisar reencarnar? Por que nós temos que reencarnar para isso? Em outras palavras, porque essa tarefa precisa ser realizada aqui no planeta Terra e não no plano superior. Vamos entender bem isso, e é fácil entender. Aqui, como encarnados, existem estímulos para que nossas imperfeições se manifestem. E nossa frequência vibratória não é suficientemente elevada
para acessarmos definitivamente planos superiores ao nosso. E para nos libertarmos desse planeta, desse plano ainda tão imperfeito, nós precisamos nos libertar de nossas imperfeições. Então, nós vamos e voltamos, sabendo que o nosso principal trabalho aqui é saber que precisamos curar em nosso espírito as nossas imperfeições. E como curar essas imperfeições? Esse é o dogma da reencarnação. É simples. Então vamos imaginar que um centro religioso, uma comunidade religiosa, onde todos se reúnem para louvar a Deus, para buscar o conhecimento, lá seria, vamos imaginar que seria o plano espiritual. E saindo desse lugar religioso, essa comunidade religiosa, nós estamos então no mundo terreno. Ora, lá no centro onde todos se reúnem para ouvir o Evangelho, todo mundo está comportado, bonzinho, sorridente, alegre. Quando sai, começa a encontrar dificuldades. É alguém que no carro dá uma fechada, alguém que pisa no teu pé, alguém que lhe ofende. Então você reage de uma forma negativa, ofendendo também a pessoa. Então vejam que são estímulos que nós precisamos aprender e só fazemos aqui no planeta Terra. Só lembrando a todos que o nosso planeta é um planeta escola, é um planeta hospital. E é um planeta onde nós também podemos, com certeza, nos melhorando, buscar o nosso desenvolvimento. Meus amigos, eu sei que quando falamos em reencarnação, em outros mundos, comunicação com o mundo invisível e coisas assim, quem tem conhecimento da doutrina espírita, porque tem assistido às palestras evangélicas nos centros espíritas e também estudado a doutrina através de cursos, entende perfeitamente o que falamos quando falamos dessas coisas, encarnação, comunicação superior e assim por diante. Ao mesmo tempo, para quem não tem ainda o conhecimento e estudo da doutrina, fica vago o entendimento de muitas coisas, como a reencarnação e o próprio conceito da doutrina espírita, apesar dos ensinamentos contidos nas obras básicas, e é por isso, isso é porque falta o devido estudo. Quero lembrar a vocês o que Jesus disse, o que deixou bem claro para nós, quando estava prestes a ser crucificado e sentiu que os seus apóstolos começavam a sentir que iriam perdê-lo para a cruz. Então, nesse momento, antes da sua crucificação, dias antes, Jesus disse assim: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. E eu rogaria ao Pai, e Ele, o nosso Pai, nosso Deus, dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, que é o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Quero lembrar a vocês o que Jesus lhe disse: mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, Jesus disse, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Isso está em João 14, 15 a 17 e João 26. Amigos, o Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa de Jesus, ou seja, o envio do Consolador prometido enviado por Jesus. Isso é o Espiritismo. O Espiritismo vem para nos auxiliar em nossa evolução. São os Espíritos da equipe de Jesus, da equipe celestial, comandado pelo Mestre. São os anjos segundo os crentes em Deus. Os bons espíritos nos deixaram vários ensinamentos que nos esclarecem sobre muitas coisas que considerávamos como misteriosas, como por exemplo a reencarnação, a comunicação com o mundo invisível, a cura, quem são os consoladores prometidos por Jesus e assim por diante. Todo cristão afirma que Deus, nosso Pai, é infinitivamente amoroso, justo e misericordioso. Não é assim? Todo cristão diz: Deus, o nosso Pai, é infinitamente amoroso, justo e misericordioso. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente, que pode tudo, que tudo para ele é possível, que ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, que tem o saber absoluto, conhecimento infinito sobre todas as coisas. Ele é onipresente, que está presente em todos os lugares, em todas as partes. Portanto, Deus é infinitamente misericordioso, amoroso e justo. Veja então essas questões.
Como entender que uns nascem em berço de ouro, onde nada falta, e outros em situações de miséria? Como explicar que uns nascem perfeitos e sadios e outros com problemas sérios de saúde? Há uma explicação, e entendemos isto quando aceitamos os ensinamentos dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus. Quando abrimos nossa mente ao amor de Deus e percebemos que colhemos aquilo que semeamos. E Ele, Deus, nos dá oportunidade de resgatar nossas faltas através da reencarnação. A reencarnação é o processo, é a justiça de Deus para recuperar os seus filhos. Deus não nos condena ao inferno, não nos condena ao inferno, mas nos dá oportunidade, através do nascer de novo, de reparar nossas faltas. É por isso que Ele é todo-poderoso. Quando percebemos que estamos num processo evolutivo, e quanto mais praticamos caridade, mais nos aproximamos da perfeição, mais nos aproximamos de Deus. Meus amigos, Paulo, o apóstolo, fala da caridade. Kardec, no capítulo 15, Kardec é o codificador da doutrina, é enviado por Deus para codificar a doutrina espírita, para explicar-nos sobre o Consolador prometido, enviado por Jesus. Tudo a mando de Jesus. Kardec, no capítulo 15, fala sobre caridade, mencionando que fora da caridade não há salvação. O que é caridade, meus amigos? Caridade é o amor em ação. Quando você está praticando o amor, você está praticando, fazendo uma ação. Essa é a caridade. E salvação. Salvação, pelo amor de Deus por nós, significa nossa evolução, nosso compromisso de sermos melhores, reparando sempre nossas faltas, através das provas porque passamos, porque as escolhemos. Então, podemos dizer que a frase fora da caridade não há salvação, hoje, no século XXI, entendemos como fora do amor em ação, que é a caridade, não há salvação, ou seja, não há evolução. Então, fora da caridade não há salvação, interpretamos assim, fora do amor em ação, não há evolução. Para concluirmos este assunto da reencarnação, os espíritos, São Luís, esse espírito de luz, em Paris, 1859, nos instrui sobre os limites da reencarnação. Ele nos diz o seguinte, meus amigos. A encarnação, reencarnação, não tem limites nitidamente traçados. Nossa materialidade diminui à medida que nosso espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados, mais avançados que a Terra, a matéria, o corpo material, se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da reencarnação, trabalhando a sua purificação. Como falamos no início, para nos libertarmos desse planeta e desse plano ainda tão imperfeito, precisamos nos libertar de nossas imperfeições. Nosso principal trabalho aqui é saber o que precisamos curar em nosso espírito e como curar nossas imperfeições. E a questão 168 do Livro dos Espíritos são várias questões onde os Espíritos Consoladores nos dão as devidas orientações. Nós temos a seguinte pergunta, a seguinte questão. O número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Sempre vamos reencarnar ou vai chegar uma hora que paramos de reencarnar? E a resposta dos bons espíritos é a seguinte: a cada existência o espírito dá um passo na estrada do progresso. Lembre-se, a cada existência nossa aqui é como se nós tivéssemos uma escola, aprendendo. Se nós formos pessoas boas, caridosas, bondosas, se entendemos e praticamos a mensagem da cruz, nós evoluímos. Numa próxima encarnação, voltamos melhores. E assim por diante. E quando nos despojarmos de todas as nossas impurezas, quando acabarmos de nossas impurezas, não tem mais necessidade de provas da vida corporal. Na questão 170 do Livro dos Espíritos, temos ainda: o objetivo do espírito após sua última encarnação é tornar-se um espírito bem-aventurado, um espírito puro. Meus amigos, eu vou dar um pequeno exemplo muito rapidamente sobre nossas imperfeições. Vejam vocês. Vamos imaginar que eu estou numa estrada, numa rodovia, e de repente, para todo o movimento, nós ficamos bloqueados sem poder
caminhar, sem poder evoluir no nosso objetivo, sem poder caminhar com o carro. Tudo parado, nós cansados, chovendo, um dia cansativo, precisamos voltar para casa para descansar. De repente, no acostamento passa um carro tranquilo, ultrapassando todos os que estão parados. Nosso pensamento nesse momento qual que é? Infelizmente é esse, né? Nós somos ainda pessoas imperfeitas. Tomar que o guarda pegue para que essa pessoa seja multada. Onde é viu tudo o que está fazendo? Nós estamos julgando, sem saber a necessidade daquela pessoa que está no acostamento. De repente está com um problema seríssimo, né, de saúde e precisa ser atendido. Mais adiante, quando o trânsito volta ao normal, nós vamos embora e percebemos então o guarda multando aquela pessoa que está no acostamento. Aí nós pensamos, bem feito. Gente, isso daí é imperfeição da nossa parte, é vingança. Veja por que nós temos que encarnar enquanto não tivermos totalmente evoluídos. É por isso que nós então vamos e voltamos a cada encarnação com o objetivo de sermos e aprendermos pessoas melhores. Aprendemos a sermos pessoas melhores. Meus amigos, eu desejo a todos vocês um excelente 2022, que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos procurar fazer cada dia um dia melhor, fazer cada dia uma coisa boa mais e um pensamento negativo, um pensamento ruim a menos. Que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que assim seja, que assim se faça, meus amigos. Deus os abençoe a todos.